Olá, queridos piscianos! É uma honra ter vocês aqui comigo nessa leitura. Lembre-se de que essa é uma leitura coletiva para o signo de Peixes. Então, nem tudo pode ressoar com vocês. Recebam apenas aquilo que fizer sentido para o momento de vocês. Respirem fundo, conecte-se com sua energia e mentalizem a situação em que vocês estão vivendo neste momento. Tarô, o que o signo de Peixes está vivendo e precisa saber neste momento? Bom, Peixes, logo na primeira carta, a energia financeira de vocês chamou a atenção por um motivo muito específico. Existe um potencial, existe fertilidade e existe capacidade de crescimento. Mas isso não significa que todos estejam vivendo uma fase de abundância neste momento. O que a leitura sugere é que vocês carregam recursos, talentos ou oportunidades que ainda pode render muito, mas o que tem rendido até aqui. Para um de vocês, pode representar um período em que começa a enxergar o próprio valor de uma forma diferente, talvez estejam percebendo que merecem ganhar muito mais, cobrar mais pelo que fazem, ou buscar caminhos que realmente reconheçam o esforço de vocês. Também pode ser um momento em que novas ideias começam a surgir. Aquela vontade de fazer algo diferente, aprender uma nova habilidade, mudar de trabalho ou até iniciar um novo projeto que estava apenas no papel. Ainda que essas ideias pareçam pequenas agora, elas carregam um potencial muito maior do que vocês imaginam. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Essa energia de crescimento precisa ser cuidado. A Imperatriz fala disso, né? De cuidado, de abundância, de fertilidade, né? Assim como uma semente não floresce de um dia para o outro, a prosperidade também precisa de tempo, dedicação e constância. E é justamente que essa carta mostra aonde essa construção pode estar encontrando dificuldades. A energia aqui mostra aqui nessa leitura para vocês que tem um desgaste financeiro não acontece apenas por causa do dinheiro em si. Em muitos casos, está nascendo na forma que vocês têm investido o próprio tempo e a própria energia. Pode ser que alguns de vocês estejam entregando muito mais do que vocês entregam, né? Trabalham, se dedicam, se esforçam, assumem responsabilidades, ajudam outras pessoas, mas o reconhecimento financeiro simplesmente não acompanha esse esforço. Me parece que alguém que tem muito talento, que se dedica muito e não está recebendo toda essa dedicação em troca. Para outros, pode representar um ambiente onde o potencial de vocês não está sendo plenamente aproveitado. É como ter capacidade para crescer, mas permanece em um lugar onde esse crescimento encontra limites o tempo todo. E isso vai gerando uma sensação silenciosa de frustração, porque vocês sabem que conseguem fazer muito mais peixe. Sabe que tem competência, mas os resultados parecem caminhar um ritmo muito mais lento do que vocês gostariam, não é mesmo? A leitura também sugere que algumas parcerias, acordo ou até relações profissionais podem estar exigindo demais e oferecendo pouco em troca. Não necessariamente por má intenção, mas porque existe um desequilíbrio entre aquilo que vocês entregam e aquilo que vocês recebem. Percebam como essa carta conversa exatamente com a Imperatriz, que mostrou todo o potencial de abundância, de criatividade de vocês. Agora entendemos por que esse potencial não se transformou completamente em prosperidade.
Não é falta de capacidade, existe algo impedindo que todo este valor seja reconhecido. E é justamente nesse ponto que aparece um bloqueio na vida financeira de vocês. E não é externo, parece ser mais na forma como vocês têm conduzido a própria energia de vocês. Pode ser que em alguns momentos vocês acabem duvidando da própria capacidade. Justamente quando surge alguma oportunidade muito grande. Acho que alguns de vocês têm duvidado até da própria capacidade. É alguém que tem muito talento, mas duvida de si próprio. Ou também estão tentando agradar o tempo todo, corresponder às expectativas dos outros, ou evitar críticas que acabam deixando os próprios objetivos em segundo plano. Também existe uma outra oportunidade muito forte aqui na leitura de vocês, de bloqueio, que vocês podem estar esperando o momento perfeito para agir, ou esperando sentir mais segurança, mais estabilidade, mais confiança para finalmente dar um passo importante. Mas a vida raramente entregará todas as garantias antes do primeiro passo de vocês. Enquanto esse momento ideal não chega, oportunidades passam, ciclos mudam e o tempo continua caminhando. A energia indica que muitos de vocês possuem muito mais competência do que imagina, mas ainda não conseguem enxergar isso com clareza. Existe uma força que ainda não foi totalmente assumida. E quando vocês não reconhecem o próprio valor, o mundo também demora mais para reconhecer vocês. Parece que vocês têm que reconhecer todo esse potencial e mostrar para o mundo, né? E a raiz deste bloqueio, de vocês darem um próximo passo na vida financeira de vocês e reconhecer todo este talento, esse potencial que parece que vocês têm muito aqui para mim, pode estar ligado às experiências que deixaram marcas profundas. Para algumas pessoas pode representar um trabalho que terminou de forma muito difícil, uma perca financeira importante, um projeto que não deu certo, ou até momentos em que vocês sentiram que todo esforço foi em vão. Quando passamos por situações assim, é natural criar mecanismos de proteção. Aí vocês começam a pensar duas vezes antes de arriscar, passam a confiar menos nas próprias ideias, preferem permanecer nas mesmas situações conhecidas, mesmo que ela já não está com crescimento, porque o medo de viver uma nova decepção fala muito mais alto. E sem perceber aquela experiência do passado, continua influenciando as decisões do presente. Mas essa carta fala que não há mais espaço para continuar carregando o peso das frustrações que ficaram para trás. Aqui no começo da leitura, começou mostrando uma energia de abundância. E termina dizendo o que está impedindo essa abundância de florescer. Não é a falta de capacidade de vocês, porque me parece que vocês são pessoas muito capazes, né? E nem por falta de oportunidade. É mais o peso de experiências antigas, decepções, que vocês estão carregando dentro de vocês. Que vocês fazem acreditar que tem que se contentar com menos, e se contentar onde estão, no ambiente onde estão, né? A leitura está apontando onde começa a surgir a oportunidade de transformações. A energia sugere que a maior oportunidade financeira não está em repetir exatamente o que vocês sempre fizeram, peixes, mas em permitir que algo novo entre na vida de vocês. Pode ser uma nova proposta de trabalho, ou um curso, uma mudança de função, um projeto paralelo, ou uma ideia que vocês têm, que para vocês podem parecer pequena demais. Aqui está dizendo que merece receber um pouquinho de atenção. Se vocês tiverem uma nova proposta de trabalho que parece pequeno, ou um curso, ou uma mudança que vocês, assim, vale a pena dar atenção. Porque justamente por parecer algo simples, vocês acham que é algo simples e estão deixando essa oportunidade passar. O interessante é que essa carta não fala de um caminho completamente pronto, ela fala de um novo começo. Existe entusiasmo, existe vontade de crescer, existe terreno fértil para experimentar as novas possibilidades, mas para alguns de vocês pode representar o início de uma fase que será
preciso confiar na própria iniciativa. Nem todas as respostas aparecerão antes do primeiro passo, mas a energia indica que o caminho que vocês começarão a enxergar novas portas se abrindo na vida de vocês. Curiosamente, a prosperidade não aparece ligada à pressa, mas à persistência. Talvez muitos de vocês sintam que já fizeram de tudo e que já estão cansados de esperar pelos resultados. A sensação pode ser que o caminho foi mais difícil do que deveria, e isso faz que qualquer pessoa pensar em desistir. Mas a energia sugere que vocês estão mais próximos de uma mudança do que imaginam. Tudo aquilo que aprenderam com os desafios nos últimos meses ou anos está construindo uma experiência que agora começa a fazer diferença. O esforço que vocês tiveram não foi perdido, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido na velocidade esperada. Existe um amadurecimento acontecendo. A prosperidade tende a crescer quando vocês deixarem de agir apenas por impulso e passar a confiar naquilo que já construíram. Nem sempre é preciso começar tudo do zero. Em muitos casos, basta continuar caminhando com mais estratégia e menos ansiedade. Mas a energia aqui sugere que vocês tenham cuidado para não criar expectativas irreais. Vocês podem pegar toda a bagagem que vocês têm de, pros- de criatividade, de fertilidade, o passado que vocês carregam, de todo conhecimento, nada que foi em vão. E iniciar algo, essa nova oportunidade que vocês têm com entusiasmo, mas não se criar uma expectativa muito irreal sobre prosperidade. Por exemplo, vou começar algo novo aqui e daqui 3 meses vai estar me gerando 10 mil reais. Não, aqui está pedindo para vocês não criarem expectativas irreais. Às vezes, olhando para a vida de outras pessoas, imaginando que o sucesso aconteceu de forma tão rápida e sem dificuldades, que vai acontecer com a gente também. Isso pode gerar comparação injusta, uma sensação constante de que vocês estão sempre atrasados. E se isso não acontecer da maneira que vocês estão esperando que aconteça, pode até gerar uma certa frustração e desânimo. Na verdade, vocês têm que confiar no processo e no tempo que as coisas levam para acontecer, sabe? E aí, para vocês também tomar cuidado, para não tomar decisões apenas pensando no resultado final e esquecer do tempo da construção em que as coisas precisam, para não gerar uma nova frustração na vida de vocês. Quanto menos vocês se compararem e se iludirem que as coisas irão acontecer rápido e não aproveitar o caminho, mais vocês vão conseguir perceber o quanto que já evoluíram na própria jornada. O valete de copa sugere que o próximo movimento financeiro que vocês podem dar pode despertar um entusiasmo, criatividade e até uma conexão mais verdadeira com aquilo que vocês fazem. Pode ser um convite inesperado, uma conversa ou a ideia que vocês parece que é pequena ou algo que parece distante. E bem mais sutil do que vocês imaginam. E nem sempre as melhores mudanças, peixes, começam fazendo muito barulho. Às vezes, elas aparecem em uma conversa casual, um contato que aparece depois de muito tempo, ou uma oportunidade que à primeira vista parece pequena, ou uma ideia que vocês tenham que vocês não estão dando muito valor. A energia que indica que vale a pena observar, uma atenção, qualquer oportunidade que esteja aparecendo, ideias, etc. Porque nem tudo vai ser uma oportunidade, mas que pode abrir novos caminhos de maneira mais discreta, sem que tão grandes, assim, não é algo grande que vai aparecer, é algo bem sutil, que a energia mostra que é algo bem sutil. Então é para vocês ficarem alerta, para não criar ilusões, imaginando que, sabe, aquela coisa muito entusiasmática, vou começar esse projeto. Não, é para vocês pegar toda a bagagem que vocês já têm, colocar os pés no chão, analisar tudo com bastante calma e acreditar no tempo das coisas, sabe? Comemorar as pequenas vitórias financeiras, por mais que seja pequenininho, comemore. E com o tempo isso tende a ir melhorando, né, peixes? Bom, a tendência financeira para as próximas semanas. A primeira intenção que essa carta pode causar aqui, o 5 de ouros, é de preocupação. Mas a mensagem vai muito além disso. Sugere que nos próximos semanas, ou dias, ou meses, pode exigir mais consciência na forma como vocês estão lidando com o dinheiro. Talvez pode acontecer em momentos em que será preciso rever prioridades, reorganizar gastos, ou até abrir mão de alguma coisa para proteger de algo maior lá na frente.
Existe um detalhe muito importante. A carta não diz que vocês estão destinados à escassez, mas mostra um período de aprendizado. Depois de toda essa parte aqui da leitura em que fizemos, que existem possibilidades, a pergunta que fica aqui: o que vocês farão de diferente quando surgirem os novos desafios? Porque muitas vezes a prosperidade não é medida apenas pelo quanto entra, mas pela a forma como administramos aquilo que temos. Para alguns de vocês, a fase pode representar uma sensação de insegurança, talvez uma mudança de trabalho, um investimento que demora um pouco mais para dar retorno, ou até um receio de sair da zona de conforto. E justamente neste momento que será importante lembrar de tudo que as cartas mostraram até aqui, do que tudo que a leitura fez até aqui. Vocês não estão começando nada do zero. E já existe experiência e uma nova forma de enxergar o dinheiro. O 5 de ouros não encerra a história. Ela apenas mostra que toda mudança existe um período de adaptação antes que os resultados apareçam. Então, o que o 5 de ouros está aqui pedindo é para vocês aprenderem a administrar melhor as expectativas de vocês, a relação com o dinheiro. Se entrou pouco, comemore pouco. É isso que quer dizer aqui o 5 de ouros. A abundância começa a crescer aqui na vida de vocês quando vocês começarem a fazer escolhas mais conscientes. Durante muito tempo, talvez algumas decisões tenham sido tomadas por medo da escassez, da falta. Mas a energia indica que o novo ciclo começa quando vocês começam a escolher melhor aquilo que realmente está alinhado com o objetivo que vocês querem construir. Para algumas pessoas isso pode significar dizer sim para uma oportunidade que parecia arriscada, sim para a ideia que vocês têm, para assumir uma postura mais confiante, né? Não ter medo de mostrar os talentos de vocês, de se posicionar, e para dizer não para as situações que estão drenando aqui a energia de vocês e o dinheiro de vocês. Nem toda oportunidade é de fato uma oportunidade. E nem todo caminho que parece seguro vão levar vocês ao crescimento. Então aqui a leitura está pedindo para vocês bastante discernimento e avaliar. Se for um projeto para vocês avaliarem, de novo, não levar para fantasia, não ficar fantasiando o cenário e com bastante calma, né? Não é para vocês também ficarem noiados, assim, não, meu Deus, isso não vai dar certo, né? Porque você já tem aqui uma ferida de coisas que já aconteceram que levaram a toda essa situação. Não é isso, é para vocês aprenderem a administrar melhor o dinheiro, aproveitar melhores oportunidades, mas assim, com os pés no chão. A prosperidade vai aumentar na vida de vocês quando existir coerência entre aquilo que vocês desejam para o futuro e as decisões que vocês tomam todos os dias. As escolhas de hoje começam a desenhar a realidade financeira de vocês amanhã. O que vocês ainda não perceberam na vida financeira de vocês? Talvez neste momento a sensação seja de que tudo esteja acontecendo muito devagar. Mas nos bastidores, situações começam a se movimentar na vida de vocês. É uma oportunidade que tem para surgir de repente, uma conversa que muda os planos de vocês, uma decisão que parecia distante pode precisar ser tomada muito antes do que vocês imaginam. A energia aqui do Cavaleiro de Espadas indica que o cenário de vocês não permanecerá parado por muito tempo. E isso explica. Quando a oportunidade aparecer, ela pode não esperar que vocês se sintam totalmente prontos. Por isso, aproveite este momento para organizar documentos, revisar planos, fortalecer conhecimentos e confiar mais na capacidade criativa que vocês têm, peixes. Porque quando esse movimento acontecer, quanto mais preparados estiverem, mais fácil será transformar uma oportunidade em um verdadeiro ponto de virada na vida de vocês. E o que a espiritualidade tem como uma mensagem para vocês? A espiritualidade diz aqui no 8 de ouros, me desculpa, para não esperar que a vida de vocês, a vida financeira, mude na sorte. Procurem se tornar uma pessoa capaz de sustentar a prosperidade quando ela chegar. Ao longo dessa leitura, vimos o potencial, vimos os bloqueios, entendemos de onde vieram algumas dificuldades, novos caminhos. A espiritualidade aqui diz para vocês não interromper o processo, para vocês continuar estudando, aprendendo, se aperfeiçoando, não duvidar da capacidade de vocês, sentir que são pessoas capazes, prósperas, abundantes, capazes, e continuar se aperfeiçoando. E não deixar que o passado que fizeram vocês ter algum tipo de trauma e sofrimento definir a vida de vocês aqui. Porque o dinheiro, ele pode ir e voltar ao longo da vida. Mas o conhecimento e a experiência e a disciplina que vocês têm permanecem. Nada que vocês façam aqui na vida é em vão. Tudo pode ser usado
para novas habilidades, para novos projetos, até situações em que a gente acha que foi devastadora, que trouxeram dor, não, mas é para vocês olharem isso como um aprendizado e construção constante na vida de vocês, usarem os aprendizados, né? Porque eu acredito que normalmente a gente aprende mais em situações ruins, né? Quando a gente se recolhe, analisa o que aquela situação quis nos ensinar. Então pega toda essa bagagem e utiliza para se aperfeiçoar na vida de vocês, nos projetos de vocês, para melhorar a vida financeira de vocês. A vida financeira de vocês, a prosperidade que vocês estão buscando, não será construída por um único acontecimento extraordinário. Então, assim, não espera que as coisas vão mudar assim, ó. A sorte vai vir. Não. Ela pode vir. Mas sempre vem para quem está preparado para sustentar quando vier. Vai aparecer uma nova oportunidade, ou existe uma nova oportunidade, mas vocês têm que estar preparados para saber administrar. Porque às vezes entra e você não sabe administrar e o que aconteceu? Não sei para onde foi o dinheiro. Então, use todo o conhecimento de vocês para poder administrar o dinheiro. O dinheiro é uma construção. É uma construção, peixes. Vocês começam olhando para a dificuldade e terminam entendendo que existe um caminho sendo construído, um caminho que pede paciência, compromisso, confiança no processo. Nem tudo mudará do dia para a noite, mas tudo indica que aquilo que vocês construírem daqui para frente terá base muito sólida. Muito mais sólida do que aquilo que ficou para trás. A energia dessa leitura sugere que um novo ciclo financeiro pode estar começando na vida de vocês. Não porque a vida mudou de repente, mas porque vocês já não são como antes, não são mais as mesmas pessoas. Então, peixes, é isso que eu tenho hoje para vocês sobre a vida financeira. Eu achei que é uma leitura muito linda, que vocês têm muita capacidade, vocês são muito criativos, prósperos, só tem que aprender aqui a confiar mais na capacidade de vocês, não deixar o passado determinar o futuro de vocês e sempre se aperfeiçoar. Se essa leitura tocou no coração de vocês, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Compartilhem também aqui nos comentários o que mais chamou na leitura, se fez sentido para vocês. Muito obrigada pela companhia, que a espiritualidade ilumine o caminho de vocês, trazendo sabedoria para as escolhas. Um forte abraço e fiquem com Deus e até a próxima leitura.